Filho de imigrantes indianos, Joginder Singh nasceu em Kericho, no Quênia, no dia 9 de fevereiro de 1932. Passou a infância em um internato na capital Nairobi e começou a trabalhar na oficina de seu pai, Sardar. Em 58, se tornou o primeiro patrulheiro da Royal Associação Automobilística do Leste Africano. Foi nesse ano que começou a competir. Sim, nos dias atuais parece miragem começar aos 26 anos. Ingressou nos campeonatos de rally da África Oriental, que tinha provas majoritariamente no Quênia, em Uganda e na Tanzânia. Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. E este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando mais um Personagem de Terça. Eu iria lembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês: deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações, ajuda a engajar bastante e ajuda muito a gente. Em toda a sua carreira nas competições regionais, ele obteve 65 vitórias a bordo de carros como o Volkswagen Cafer ou o Fiat 2300 Coupé. Com eles, Singh, que tinha seu irmão Jaswant como navegador, foi quinto no Safari Rally em 62 e quarto em 63, quando a corrida ainda era batizada como Safari da África Oriental. Aí chegou o ano de 65 e a estrela de Joginder brilhou junto a Jaswant. A Volvo já vinha investindo muito nos rallies depois de criar seu departamento de competições em 59. Para aquela edição do Safari Rally, a montadora sueca enviou 4 modelos PV544 Sport. Por causa de uma greve, os carros só chegaram quase no limite de tempo, sem ter tido tempo para treinar. Chefiado por Gunnar Andersson, a responsável por cuidar dos carros em território africano foi a Amazon Motors. Foi lá que Singh pegou, em 64, um dos modelos emprestados para competir em rallies regionais, de modo a acertar e melhorar a configuração de seu Volvo para deixá-lo apto ao rally queniano. Aí ocorreu que 5 meses antes da corrida, Joginder adquiriu inteiramente o modelo que outro piloto de renome dos suecos, Tom Trana, havia pilotado em 63 e vinha de um acidente. Joginder e Jaswant repararam e testaram cuidadosamente o carro, que já tinha rodado mais de 42 mil quilômetros, e foram para a disputa. Os irmãos Singh, os únicos negros entre os 44 participantes daquela, que era a 13ª edição do Rally, partiram com o número 1 grafado em seu carro, número que era considerado de azar. Joginder deu de ombros para isso e contrariou todos os prognósticos de que seria um azarão, palpite cravado erroneamente por quem menosprezou seu desempenho em outros rallies regionais. Pesava também o fato da Volvo ter fracassado em 64 e, na edição de 65, ter concorrência forte, mas nenhuma delas parou Singh. Apontadas como favoritas, Mercedes, Citroën e Saab naufragaram e apenas assistiram à vitória, que superou até mesmo um atolamento no segundo dia. A surra sobre os rivais foi tão grande que o segundo colocado, Ian Jeffrey, chegou depois de longa 1 hora e 40 minutos depois, estabelecendo a maior diferença entre primeiro e segundo na história do Safari Rally até os dias correntes. A Amazon Motors anulou o contrato de locação e compra após a corrida e deu o carro a Singh. O modelo vencedor, ainda em posse da família Singh, foi restaurado e está hoje em exposição no Museu da Volvo em Gotemburgo, na Suécia. Nos 4 anos seguintes, com a Volvo, Singh seguiu participando do Safari Rally e também disputou os rallies da Suécia e de Acrópolis, na Grécia, válidos pelo Campeonato Europeu, e já com a Porsche obteve um 3º lugar na Áustria, em 69. Nesse período, vale muito destaque o 5º lugar no Quênia, em 68, a bordo de um Datsun Cedric. Foi uma disputa bastante dura para os competidores, e o fato de somente 7 dos 74 competidores terem chegado ao final da prova resume bem o porquê. Singh estava entre eles, apelidados de 7 inafundáveis. O restante empacou na Escarpa Mal, ao longo da borda oeste do Grande Vale do Rift,
O ano de 70 marcou a estreia do Campeonato Internacional de Rally para Montadoras, que durou 3 anos e foi o embrião do WRC. Joginder participou pela primeira vez do Rally Internacional Southern Cross na Austrália com a Mazda. O queniano disputou, nos 2 anos posteriores, rallies variados com diferentes montadoras. No Safari Rally de 71, estava de Ford Escort, novamente com seu irmão Jaswant de volta ao papel de navegador. Mesmo chegando apenas em 16º, seu desempenho foi um dos mais memoráveis da história do off-road, pois logo no primeiro dia, sua caixa de câmbio quebrou e só a marcha ré funcionava. Ele retornou de marcha ré à base de atendimento e, junto aos únicos 2 mecânicos que ainda restavam no local, desmontou toda a caixaria e fez o reparo à base de marteladas. Nem a direção da equipe acreditou quando o viu completando o último dia em terceiro. Na Áustria, correu com um Mazda RX-2 na prova válida pelo ERC e no, mundial, estava a bordo de um Volkswagen. Na Grã-Bretanha, em sua estreia do Hack Rally, também estava de Ford. Aí em 73 foi criado o Mundial de Rally, quase nos moldes de como conhecemos hoje. E o Safari Rally foi posto no calendário. Joginder agora estava de Mitsubishi e seguiu com suas grandes performances. Foi o 11º no Quênia e na Austrália colocou o seu Lancer em 4º. Se já estava bom, em 74 ficou melhor ainda. Sua segunda vitória no Safari Rally, ao lado de David Duig, no último ano denominado Rally do Leste Africano, foi debaixo de chuva, aniquilando qualquer tentativa dos rivais e dando à Mitsubishi a sua primeira vitória no WRC. Depois disso, voltou à Austrália e botou o carro na 2ª colocação geral. Em 75, viu seu motor quebrar, quando era favorito para a 3ª conquista em solo queniano. Mas em 76, Joginder, novamente com Duig ao seu lado, amassou a potência do Lancia Stratos, que era o carro a ser batido. Terceiro triunfo, que o colocou definitivamente no hall dos grandes pilotos de rally e dos maiores esportistas quenianos da história. Ashok Bala, que era o chefão do Safari Rally à época, disse que Joginder, abre aspas, nunca se esqueceu de uma curva. Andamos pelo percurso uma vez e ele memorizou todos os detalhes do percurso, nitidez do ângulo, inclinação de terreno e tipo de superfície, fecha aspas. Joginder competiu no WRC até 80 e foi nome fundamental para o surgimento de outros pilotos quenianos, como Shekhar Mehta, tetracampeão entre 79 e 82, Ian Duncan, triunfante em 94, e Carl Tundo, dono de 5 conquistas, infelizmente no tempo que o Safari Rally ficou de fora do calendário do WRC entre 2003 e 2020. Ele também morou no Canadá e passou muitos anos como residente no Reino Unido, desde que se retirou das pistas. Uma insuficiência cardíaca o levou, em 24 de outubro de 2013, aos 81 anos. Coincidentemente, quando o Quênia celebrava o dia de Mashujaa, ou Dia dos Heróis, porque é assim que Joginder Singh é lembrado até hoje, não só pelos amantes do esporte a motor, mas por todos os quenianos. Joginder alcançou o status de herói nacional e permanece incomparável como um piloto de rally que superou os melhores do mundo durante a década de 70. Singh, até hoje, possui a melhor porcentagem de aproveitamento entre os pilotos que já competiram no Safari Rally, que é considerado o mais difícil da história do WRC. Em 22 participações, Joginder chegou ao final em 19 delas, um aproveitamento de 86,4%. Singh foi chamado de Flying Sikh em um livro de mesmo nome, escrito por Roger Barnett e Peter Moll e ilustrado por Muhammad Amin, publicado pela Trans-Africa Publishers em 75. O livro relata sua infância e há uma citação em um artigo no Daily Nation que descreve o pai de Singh como inspiração para pilotar. Ele foi nomeado esportista do ano no automobilismo queniano em 70 e 76. Antes disso, o então presidente queniano Jomo Kenyatta deu-lhe o título de Simba do Quênia. Em 95 foi incluído no Hall da Fama da Coca-Cola e em 2007 foi intitulado patrono do Safari Classic. Hoje o Safari Rally tem muito piloto queniano que compete e inclusive tem o Makhei Kimata, que venceu
uma das últimas edições numa das categorias, não me recordo agora, o WRC 2 ou 3, mas todos eles surgidos através do sucesso que o Jobinder fez nos anos 60 e 70. Imagina, para o site da Volvo ter um capítulo dedicado a ele, pouca coisa não é. Ainda mais vindo de um país de uma região, né, de um continente que não tem tanta tradição no esporte a motor quanto os outros continentes, europeu, o continente americano, até mesmo o asiático. E ele passou por cima de tudo e brilhou com a marca sueca. E depois com a Mitsubishi, a primeira vitória da Mitsubishi no Mundial de Rally, em provas válidas, é com o Jobinder, sim. Então não é por menos que ele é tratado como um dos maiores esportistas de todos os tempos no país queniano. Merecido. Semana que vem é dia de TBT, é dia de lembrança de quinta. Então, o personagem de terça volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PVM Papo Veloz. Grande abraço a todos, sexta-feira tem aquecimento a partir das 9 da noite. Grande abraço a todos, tchau!